Imagine um planeta completamente diferente do que conhecemos hoje, onde a vida ainda não havia dado seus primeiros passos. A Terra primitiva era um lugar inóspito, dominado por gases tóxicos e temperaturas extremas. Mas como esse ambiente hostil se transformou no lar de milhões de espécies? E quais criaturas habitaram nosso planeta antes mesmo dos dinossauros aparecerem? Para entender essa história fascinante, precisamos voltar bilhões de anos no tempo. Nosso planeta surgiu há aproximadamente 4,57 bilhões de anos, em meio a um caos de colisões cósmicas e erupções violentas. Durante seus primeiros milhões de anos, a atmosfera era composta principalmente por metano, sem qualquer traço de oxigênio, tornando impossível a existência de seres vivos. Um evento crucial marcou essa fase, a formação da Lua. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, um corpo celeste do tamanho de Marte colidiu com a Terra em um impacto lateral, arrancando detritos que, com o tempo, se aglutinaram para formar nosso satélite natural. Essa colisão teve consequências profundas. A Terra girava muito mais rápido na época, mas a força gravitacional da Lua começou a desacelerar sua rotação. Além disso, a interação entre os dois corpos celestes aumentou a atividade vulcânica no planeta. Enquanto isso, meteoritos continuavam a cair, causando explosões e liberando gases que se acumulavam na atmosfera. Com o tempo, o vapor d'água se condensou, formando chuvas ácidas que caem sobre a superfície incandescente, resfriando-a gradualmente. Esse processo, que durou centenas de milhões de anos, deu origem aos primeiros oceanos. No entanto, mesmo com a presença de água, a Terra ainda não era um lugar habitável. A ausência de oxigênio, combinada com erupções vulcânicas constantes e chuvas ácidas, criava um ambiente hostil. Além disso, a atmosfera carregada de poeira vulcânica bloqueava grande parte da luz solar, que, na época, era menos intensa do que hoje. Mas como a vida conseguiu surgir nesse cenário tal adverso, as primeiras evidências de vida na Terra aparecem em rochas com cerca de 3,7 bilhões de anos, onde foram encontrados vestígios de micro-organismos. Pouco depois, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, surgiram os estromatolitos, estruturas formadas por camadas de cianobacterias. Esses seres microscópicos se organizavam em colônias pegajosas que capturavam sedimentos, criando formações rochosas em camadas. O nome estromatolito vem do grego e significa justamente rocha em camadas. Mesmo após a morte das bacterias, as estruturas permaneciam intactas, preservando registros geológicos valiosos. Um dos momentos mais importantes na história da vida foi a chamada Grande Oxigenação, ocorrida há cerca de 2,4 bilhões de anos. Nesse período, as cianobacterias evoluíram e desenvolveram a capacidade de realizar fotossíntese, utilizando a luz solar e a água para produzir energia e liberar oxigênio em grandes quantidades. Esse processo transformou radicalmente a atmosfera terrestre, tornando-a tóxica para muitos micro-organismos anaeróbicos que dominavam o planeta acidental. No fundo dos oceanos, o ferro presente nas rochas reagiu com o oxigênio, formando faixas visíveis em depósitos minerais que ainda hoje podem ser observadas. Com o tempo, os níveis de oxigênio se estabilizaram, criando condições para o surgimento de formas de vida mais complexas. Os primeiros seres multicelulares apareceram quando micro-organismos começaram a viver em simbiose, beneficiando-se mutuamente. Alguns passaram a desempenhar funções específicas dentro de outros, como as mitocôndrias, que se tornaram responsáveis pela produção de energia nas células. Essa cooperação deu origem às células eucarióticas, mais complexas e organizadas, com núcleo e organelas especializadas. O RNA, uma molécula semelhante ao DNA, também teve papel fundamental nesse processo, ajudando na síntese de proteínas e, possivelmente, dando origem ao próprio DNA. Com o passar do tempo, as células começaram a se agrupar, formando organismos mais eficientes na obtenção de alimento e na defesa contra ameaças. Algumas células assumiram funções específicas, como a produção de enzimas digestivas, enquanto outras mantinham a coesão do grupo. Esse foi o primeiro passo para o surgimento de seres multicelulares. Há cerca de 800 milhões de anos, as primeiras esponjas marinhas apareceram nos oceanos. Esses animais simples, capazes de sobreviver em ambientes com pouco oxigênio, foram os pioneiros na construção dos primeiros recifes. Durante o período de Acarano, que durou aproximadamente 80 milhões de anos, uma grande diversidade de organismos surgiu, coexistindo com as esponjas. Fósseis encontrados em rochas sedimentares ao redor do mundo revelam criaturas com formas muito diferentes das que conhecemos hoje. No final desse período, os níveis de oxigênio atingiram
patamares suficientes para sustentar formas de vida mais complexas. As esponjas, ao se alimentarem de bacterias, podem ter contribuído para esse aumento, reduzindo a decomposição desses micro-organismos. No entanto, a maioria dos seres que surgiram no Ediacarano desapareceu em uma extinção em massa ocorrida há cerca de 540 milhões de anos. Fósseis encontrados em tocas sugerem que animais semelhantes a vermes começaram a escavar o fundo do mar, perturbando os sedimentos e alterando as condições que favoreciam a vida desses organismos. Essa mudança, embora devastadora para muitas espécies, abriu caminho para uma nova era de vulcão, preparando o terreno para o surgimento de formas de vida ainda mais complexas. Répteis semelhantes a mamíferos surgiram como um dos grupos mais bem-sucedidos do Permiano. Diferentemente dos pelicossauros, que dominaram o Carbonífero, os terapsídeos apresentavam adaptações mais avançadas, como dentes diferenciados, incisivos, caninos e molares, que permitiam uma alimentação mais eficiente. Essa característica, aliada a uma postura mais ereta das patas, sugeria um metabolismo mais ativo, aproximando-os dos ancestrais diretos dos mamíferos. Entre os terapsídeos, destacavam-se os sinodontes, um grupo que evoluiu no final do Permiano e sobreviveu à grande extinção que marcou o fim dessa era. Os sinodontes possuíam uma mandíbula mais complexa, com músculos fortes e uma articulação que, em algumas espécies, já começava a se assemelhar à dos mamíferos modernos. Além disso, evidências fósseis indicam que alguns deles poderiam ter desenvolvido pelos ou estruturas semelhantes, o que reforça a hipótese de que eram animais de sangue quente, capazes de regular sua temperatura interna. Outro grupo importante dentro dos terapsídeos eram os dissinodontes, herbívoros de grande porte que se espalharam por diversos continentes. Com seus bicos corneus e presas prominentes, adaptaram-se a uma dieta baseada em vegetação dura, como samambaias e cicadáceas, que dominavam as paisagens do Permiano. Sua distribuição geográfica sugere que esses animais aproveitaram a formação do supercontinente Pangeia para se dispersar, ocupando nichos ecológicos semelhantes em diferentes regiões. A transição entre o Permiano e o Triássico, no entanto, foi marcada por uma das maiores catástrofes da história da Terra. Uma série de erupções vulcânicas massivas na região que hoje corresponde à Sibéria liberou quantidades colossais de gases tóxicos e dióxido de carbono, desencadeando um efeito estufa extremo. As consequências foram devastadoras. O clima tornou-se instável, os oceanos acidificaram-se e a maior parte da vida marinha e terrestre foi dizimada. Estima-se que cerca de 90% das espécies existentes na época desapareceram, abrindo caminho para uma nova fase evolutiva. Apesar da magnitude dessa extinção, alguns grupos sobreviveram e se diversificaram no Triássico. Entre eles estavam os arcossauros, um ramo dos répteis que daria origem aos crocodilos, pterossauros e, posteriormente, aos dinossauros. Os primeiros arcossauros eram animais ágeis, com membros posicionados sob o corpo, o que lhes conferia maior velocidade e eficiência na locomoção. Essa adaptação foi crucial para sua sobrevivência em um mundo onde a competição por recursos se intensificava. Enquanto isso, os sinodontes remanescentes continuaram sua evolução, dando origem aos primeiros mamíferos verdadeiros no final do Triássico, pequenos e noturnos. Esses animais desenvolveram características como a lactacal e a presença de pelos, que os diferenciavam claramente dos répteis. Sua capacidade de se adaptar a ambientes hostis, como as noites frias do Triássico, permitiu-lhes sobreviver em um cenário dominado por predadores maiores. O Triássico também testemunhou o surgimento dos primeiros dinossauros, embora ainda não fossem os gigantes que viriam a dominar o Jurássico. Eram criaturas relativamente pequenas, bipédes e ágeis, que competiam com outros arcossauros por espaço e alimento. Aos poucos, no entanto, sua anatomia superior, como a estrutura dos quadris e a postura ereta, lhes conferiu vantagens evolutivas, preparando o terreno para sua ascensão nos períodos seguintes. Assim, o fim do Permiano e o início do Triássico representaram um ponto de virada na história da vida na Terra. A extinção em massa eliminou os grupos dominantes, mas também criou oportunidades para novas formas de vida. Os sobreviventes, adaptados a condições adversas, deram origem a linhagens que moldariam os ecossistemas dos próximos milhões de anos, culminando no reinado dos dinossauros e, muito mais tarde, no surgimento dos mamíferos modernos grande que já caminhou sobre a Terra. Pertencente ao grupo dos miriapódes, esse gigante do Carbonífero podia atingir até 2,5 metros de comprimento,
com um corpo segmentado e dezenas de pares de patas. Sua estrutura robusta e seu tamanho impressionante sugerem que se alimentava de matéria vegetal indecomposical, embora alguns estudos levantem a possibilidade de que também pudesse ser um predador ocasional. A alta concentração de oxigênio na atmosfera da época permitiu que animais como o Arthropleura desenvolvessem proporções tal avantajadas, já que seu sistema respiratório traqueal dependia diretamente da disponibilidade desse gás. Outro exemplo notável, e o Meganeura, uma libélula primitiva cuja envergadura de asas chegava a 70 centímetros. Diferentemente das libélulas atuais, que são ágeis caçadoras aéreas, o Meganeura provavelmente voava de forma mais lenta e pesada, mas ainda assim dominava os seus do Carbonífero como um dos principais predadores de insetos menores e até pequenos anfíbios. Seus olhos, compostos proporcionalmente grandes, indicam uma visão aguçada essencial para localizar presas em meio à densa vegetação pantanosa da época. A ausência de vertebrados voadores competidores, como aves ou pterossauros, permitiu que esses insetos ocupassem nichos ecológicos que, mais tarde, seriam preenchidos por outros grupos. Além desses gigantes, o Pulmonoscorpius merece destaque. Esse escorpião pré-histórico, que media cerca de 70 centímetros de comprimento, era um dos maiores artrópodes terrestres do período. Ao contrário dos escorpiões modernos, que possuem veneno para subjugar presas, o Pulmonoscorpius provavelmente dependia mais de sua forca física e de suas pincas poderosas para capturar anfíbios e outros invertebrados. Sua respiração era facilitada por pulmões primitivos, adaptados ao ambiente rico em oxigênio, o que lhe permitia atingir tamanhos muito superiores aos de seus parentes atuais. A queda nos níveis de oxigênio no final do Carbonífero e o início do Permiano marcou o declínio desses gigantes. Com a redução da concentração atmosférica do gás, os artrópodes de grande porte tornaram-se menos viáveis, pois seus sistemas respiratórios não conseguiam mais sustentar corpos tal volumosos. Além disso, o resfriamento global e as mudanças na vegetação contribuíram para a diminuição de seus habitats. Quando os níveis de oxigênio voltaram a subir no Triássico, já era tarde demais para esses insetos. As primeiras aves e répteis voadores, como os pterossauros, haviam surgido e ocupavam os nichos aéreos que antes pertenciam a eles. Essa transição ilustra como as condições ambientais moldam a evolução da vida. O que começou como uma era dominada por invertebrados gigantes deu lugar a um mundo onde vertebrados, especialmente os arcossauros, assumiram protagonismo. Os insetos, embora tenham sobrevivido e se diversificado, nunca mais alcançaram tamanhos tão impressionantes, adaptando-se a um planeta onde a competição por recursos e a pressão de predadores vertebrados se tornaram cada vez mais intensas e se tornou um dos maiores artrópodes que já habitaram a Terra. O Arthropleura, parente distante dos atuais piolhos de cobra e centopeias, podia atingir impressionantes 2,3 metros de comprimento e meio metro de largura, deslizando pelas regiões equatoriais do supercontinente Pangeia. Sua existência foi possível graças às condições únicas do período Carbonífero, quando os níveis de oxigênio na atmosfera chegavam a 35%, permitindo que criaturas de tamanhos avantajados prosperassem. No entanto, com o declínio desse gás ao final da era, esses gigantes invertebrados desapareceram. Ainda não há consenso absoluto sobre se a queda nos níveis de oxigênio foi a causa direta de sua extinção, mas é inegável que o ambiente se tornou menos favorável para sua sobrevivência. Outro exemplo fascinante dessa época é a Meganeura, uma libélula pré-histórica com envergadura de até 56 centímetros, cujas asas poderiam cobrir uma folha de papel A4. Pertencente à ordem Paleodictoptera, esse inseto possui pecas bucais especializadas em forma de bico, adaptadas para perfurar e sugar nutrientes de plantas ou outros animais. Mas as extinções em massa não se limitaram aos invertebrados. Antes mesmo do surgimento dos dinossauros, um evento catastrófico varreu do planeta a maioria dos répteis que dominavam os ecossistemas do Triássico. Estudos publicados na revista Science revelaram que, há cerca de 200 milhões de anos, um cometa ou asteroide colidiu com a Terra, desencadeando uma série de consequências devastadoras. Pesquisadores das universidades de Washington e Rochester encontraram, em camadas geológicas da época, proporções anômalas de hélio e argonil, elementos raros na crosta terrestre, mas comuns em corpos celestes. Essas evidências sugerem que o impacto não apenas liberou uma quantidade colossal de energia, mas também desencadeou uma atividade vulcânica sem precedentes. Estima-se que a região que hoje corresponde à Siberia
cerca de 16 milhões de quilômetros cúbicos de lava tenham sido expelidos, cobrindo vastas áreas com uma camada de até 10 metros de espessura. Como descreveu um dos cientistas envolvidos na pesquisa, foi o proverbial disparo de uma espingarda de 2 canos. O impacto inicial, seguido por uma crise ambiental prolongada, tornou o planeta um lugar inóspito para a maioria das formas de vida. Embora as consequências exatas ainda sejam debatidas, não há dúvidas de que a combinação desses eventos alterou drasticamente os ecossistemas, abrindo caminho para a ascensão dos dinossauros. Enquanto o impacto que marcou o fim da era dos dinossauros está associado ao famoso cráter de Chicxulub, na península de Yucatán, o local da colisão que extinguiu seus predecessores permanece um mistério. As investigações continuam buscando preencher lacunas e substituir hipóteses por certezas. O que sabemos, porém, é que a Terra é um planeta em constante transformação, onde cada extinção abre espaço para novas formas de vida. Esperamos que essas informações tenham ajudado a entender um pouco mais sobre como era o mundo antes dos dinossauros. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com amigos e familiares para que eles também conheçam essa história fascinante. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, não deixe de se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais, os links estão na descrição abaixo. Afinal, como diz o ditado, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Até a próxima!